tudo bem? Aqui é a Vanessa, do canal Plantão Química, e hoje eu vim trazer um método, que é o método Delta, que serve para você conseguir balancear as reações redox, tá legal? Então, olha só, a gente vai ter esse vídeo aqui, em que eu vou te ensinar esse método para fazer esse balanceamento, e no próximo vídeo o Marcelo vai te ensinar um outro método, que é o método íon-elétron. Os dois métodos estão corretos, tá legal? Só que algumas pessoas preferem usar o método do Delta e algumas pessoas preferem usar o método íon-elétron. Então, a gente está apresentando aqui para vocês duas opções e você escolhe aquela que você achar que é um pouco mais confortável, que você prefere fazer, tá legal? Então, vamos lá para nossa aula, bora pro slide. Bom, pessoal, vamos começar aqui a nossa aula, em que eu vou explicar como balancear reações redox a partir do método do Delta. E, bom, para fazer isso, só na prática. Então, eu vou trazer 5 reações, tá? Com níveis de dificuldade aumentando, tá legal? E a gente vai balanceando essas reações seguindo esse método. Então, na primeira etapa desse método, né, a gente tem aqui a reação que a gente precisa balancear. E na primeira etapa, a gente tem que identificar quais são os NOxes de todos os elementos em todas as substâncias ali na nossa reação, tá legal? Então, olhando para a reação, a gente vai ver que do lado esquerdo, a gente tem o alumínio, né, que está como uma substância simples, porque ele está sozinho. Então, como ele é uma substância simples, o NOx dele aqui é 0. A gente tem também o cloro, que também está ali como uma substância simples. Então, o NOx dele também é 0. Já no lado dos produtos da reação, a gente tem o alumínio mais 3. Então, essa carga dele já é igual ao NOx. Assim como o cloreto. O cloreto tem uma carga menos 1, que é o NOx do cloro nesse íon, tá legal? Então, eu já sei os NOxes de todas as espécies envolvidas. Agora, eu vou identificar quais são as reações de oxidação e redução, tá legal? A reação de oxidação é uma reação na qual a espécie aumenta o seu NOx. Então, se a gente olhar ali, vocês vão ver que o alumínio está indo de um NOx 0 para um NOx mais 3. Então, esse NOx está aumentando. Então, aqui está acontecendo uma semi-reação de oxidação. Tá legal? Já o cloro está indo de 0 para menos 1. Então, o NOx dele está diminuindo. Então, a gente tem uma semi-reação de redução. Beleza? A segunda etapa é igualar as quantidades dos elementos em cada processo. Então, por exemplo, olhando ali para o processo de oxidação, a gente tem um átomo de alumínio entre os reagentes e um átomo de alumínio entre os produtos, né? Então, como é 1 em 1, já está tudo certinho. Só que o cloro, a gente tem 2 átomos de cloro nos reagentes, tá? E um átomo nos produtos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um coeficiente 2 na frente desse cloro dos produtos. Assim, a quantidade de cloro fica igual nas duas partes ali do processo, tá legal? Esse 2 é um coeficiente estequiométrico temporário. Por quê? Quando eu fizer as próximas etapas, pode ser que eu precise alterar essa reação. Mas sempre que eu alterar esse coeficiente 2, eu vou ter que alterar também o coeficiente que vem na frente do Cl2, que por enquanto é 1, tá legal? Então, vamos lá. Agora, a gente vai calcular a variação de elétrons nos dois processos. Então, na oxidação, a gente tem o alumínio indo de 0 para mais 3. Isso significa que ele perdeu 3 elétrons, tá? E como eu tenho apenas um átomo de alumínio, eu multiplico esse 3 por 1 e eu encontro 3 elétrons no total. Já o cloro, ele está indo de 0 para menos 1. Então, ele está ganhando 1 elétron. Mas como são 2 átomos de cloro, eu multiplico por 2 e eu tenho um total de 2 elétrons ali no processo de redução. Bom, para que a redução aconteça, ela precisa receber elétrons. E a oxidação, ela perde. Então, esses elétrons da oxidação são deslocados para fazer a reação de redução. Tá legal? E na reação global, final e balanceada, a gente não pode ter elétrons. Então, eu preciso igualar a quantidade de elétrons da semi-reação de oxidação com os elétrons que são ganhos na semi-reação de redução,
tá legal? Então, 3 e 2. Para esses números virarem o mesmo número, eu preciso encontrar um multiplicador comum deles, tá? De preferência, o menor. Quem lembra lá de matemática do MMC? E bom, 3 e 2 são números primos, então o MMC deles é o produto deles, que é 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa reação de oxidação por 2 e a reação de redução por 3. Com isso, eu vou ter 6 elétrons sendo perdidos na oxidação e 6 elétrons sendo ganhos na redução, tá legal? Então, vamos lá. Multipliquei por 2 as espécies, né, dali da oxidação. E agora eu vou multiplicar por 3 as espécies envolvidas na redução. Vocês viram que o 2 que eu tinha colocado antes, agora virou um 6, porque eu multipliquei ele por 3, tá legal? Agora que eu já fiz tudo isso, a próxima etapa do método seria balancear as outras espécies que não estão envolvidas no redox. Só que no caso dessa reação, todas as espécies estão envolvidas na reação redox. Então, a reação já está completamente balanceada, tá legal? Uma dica muito legal é você tentar, depois que montar toda a reação, checar se o balanceamento está correto. Então, você pode verificar se as quantidades de cloro e de alumínio estão iguais dos dois lados e pode verificar também se se as cargas nos dois lados estão iguais. Então, olhando ali, né, para os reagentes, a gente vai ver que os dois têm carga nula, são moléculas neutras. Então, a gente precisa que a soma das cargas dos produtos seja nula também. E, bom, eu tenho 2 cargas mais 3 ali do alumínio, então eu tenho um total de mais 6 de carga positiva. E eu tenho 6 cargas negativas, então menos 6 de carga negativa. Somando tudo, dá 0. Então, beleza, as cargas estão iguais dos dois lados, então a nossa reação está corretamente balanceada. Essa última etapa que eu fiz, ela não é necessária, mas ela é muito boa para você checar se você acertou ou não. Porque já pensou, você perde um mó tempão fazendo o balanceamento, aí erra um detalhezinho e perde a questão inteira? Pois é, né? É sempre melhor checar no final se você realmente acertou, e aí se você perceber algum errinho, você volta e identifica o que aconteceu, tá legal? Bom, vamos para a nossa segunda reação, que é uma reação um pouquinho mais complicada, tá? Aqui eu tenho substâncias que são um pouquinho mais complexas. Então, vamos lá, vamos começar identificando os NOxes de todos os elementos. Logo na primeira substância, a gente tem um sal, tá legal? Que é o bromato de sódio. Nesse sal, a gente precisa descobrir os NOxes de todos os elementos. Só que o bromo, que está ali no meio, ele tem NOx variável. Então, a gente vai descobrir o NOx dele a partir dos NOxes dos outros elementos, tá legal? Então, olha só, o sódio, ele é da família 1A, na tabela periódica. Então, quando ele não está na forma de uma substância simples, ele está com NOx com a carga mais 1, tá legal? Já o oxigênio, quando ele não é uma substância simples, né, que é quando ele tem NOx zero, que é o O2, e quando ele não está participando de um peróxido, o NOx dele é menos 2, tá? Mais pra frente a gente vai ver um peróxido, fica tranquilo. Então, olha só, o NOx dele ali é menos 2. Quando a gente soma os NOxes de todos os elementos ali, todos os átomos que estão participando daquele nosso composto, se o composto é neutro, a soma dos NOxes tem que dar 0, tá? Que é o caso aqui. Então, multiplicando menos 2 por 3, eu tenho um total ali de menos 6 de NOx negativo. Somando com mais 1, eu tenho menos 5. Para que tudo isso dê 0, eu preciso que o bromo seja mais 5, tá legal? Se você teve um pouquinho de dificuldade nisso, o que eu sugiro? Chama o NOx do bromo de X, tá legal? E aí soma mais 1, mais X, menos 3 vezes menos 2, tem que dar igual a 0. Aí você pausa o vídeo e faz essa continha que você vai ver que você vai chegar em mais 5, tá legal? Bom, vamos para a próxima substância, que é o HI. No HI, a gente tem o hidrogênio. O hidrogênio também, quando não está na forma de uma substância simples, ele tem NOx mais 1, NOx fixo. Então, por consequência, o iodo, né, que está ligado ali nele, tem que ser menos 1 para que a molécula seja neutra. Próxima substância é um sal, o NaBr. O sódio a gente já viu que é mais 1. E o bromo vai ter que ser
menos 1 para garantir a neutralidade do composto. O iodo, ali no I2, está na forma de uma substância simples, então o NOx dele é 0. E na água, a gente tem o hidrogênio com NOx mais 1 e o oxigênio com NOx menos 2, beleza? Agora, eu tenho que conseguir identificar as reações de oxidação e redução. Para isso, eu vou procurar os átomos, né, cujos elementos estão mudando de NOx ao longo da reação. Então, olha só, dá para ver que o iodo, lá nos reagentes, ele tem um NOx menos 1 e nos produtos ele tem NOx 0, tá? Então, o NOx dele está aumentando, então é uma reação de oxidação. E o bromo está indo de mais 5 para menos 1. O NOx dele está diminuindo, então é a reação de redução. Então, olha, eu só apaguei os NOx, né, que não estão envolvidos aqui no processo redox. E aí vamos para a próxima etapa, que é igualar as quantidades dos elementos em cada processo. Então, lá no processo de oxidação, eu tenho um átomo de iodo entre os reagentes e 2 átomos de iodo entre os produtos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um 2zinho ali na frente do HI para garantir a quantidade correta de iodos dos dois lados, tá? Já para a reação de redução, o bromo, que é quem está se reduzindo, está na mesma quantidade nos dois lados. Então, eu não preciso fazer nada, deixo como está, beleza? Próxima etapa, calcular a variação da quantidade de elétrons nas duas reações. Então, na reação de redução, a gente pode ver que o iodo está indo de menos 1 para 0. Isso quer dizer que esse NOx dele está aumentando em uma unidade. Só que ele vai perder um elétron, né? E esse um elétron eu vou ter que multiplicar por 2, porque lembra que eu tenho 2 átomos de iodo? Pois é. Então, nessa reação aí de oxidação, eu tenho a perda de 2 elétrons. Na reação de redução, o bromo está indo de mais 5 para menos 1. Então, ele está diminuindo em 6 unidades o NOx. Isso quer dizer que ele está ganhando 6 elétrons, tá? Como eu tenho só um bromo, multiplico por 6, fico com 6 elétrons. Agora, eu preciso igualar as quantidades de elétrons na reação de redução com a de oxidação. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar a reação de oxidação por 3 e a de redução por 1, né? Vamos deixá-la ali como ela está. Então, eu vou colocar os coeficientes aqui na reação de redução e vou colocar o coeficiente 3 na reação de oxidação. Multiplicar por 3, né? Ali onde estava o 2, multipliquei por 3, virou 6, tá legal? E agora a gente vai fazer a última etapa do método, que é balancear as outras espécies. Então, vocês viram aí que a água não foi balanceada, a gente não mexeu nela, né? Então, a gente precisa garantir que a água esteja balanceada também, porque aí ela vai garantir que as quantidades de oxigênio e hidrogênio estejam corretas. E eu tenho que fazer isso sem alterar os coeficientes que eu já coloquei, tá legal? Então, olha só, eu posso escolher aqui, nesse caso, né, se eu vou balancear o hidrogênio ou o oxigênio. Minha dica, via de regra, é mais prático balancear primeiro o oxigênio, tá legal? Então, olha só, a gente pode ver que a gente tem ali entre os reagentes. Deixa eu pegar um ponteiro aqui. Entre os reagentes, a gente tem 3 átomos de oxigênio aqui, tá? Nos produtos não tem, só tem aqui. Então, a gente pode colocar um coeficiente 3 ali para a água. E aí, para checar se o balanceamento está correto, a gente usa os átomos de hidrogênio. Então, olha só, eu tenho 6 átomos de hidrogênio aqui nos produtos, beleza? E eu tenho 6 átomos de hidrogênio aqui entre os reagentes. Então, tá tudo certinho, o nosso balanceamento está correto, beleza? Vamos para uma reação ainda mais difícil. Então, olha só, eu trouxe uma reação que é um pouquinho menor, tá legal? Mas por que eu trouxe ela? Porque a gente está aqui trabalhando com alguns metais que têm NOx bastante variável. Então, vamos lá para o primeiro passo, que é identificar os NOxes de todos os elementos. Então, aqui, vocês vão ver que o cloro está participando de todos os compostos, que são todos sais, e em nenhum deles a gente tem oxigênio. Então, sempre que a gente não tem oxigênio, o A-metal ele assume um NOx negativo. E no caso do cloro, como ele é da família 17A, ele tem 7 elétrons na última camada, tende a ganhar um elétron, e aí ele tende a ficar com uma carga menos 1, por consequência, um NOx menos 1, tá legal? Então, em todas as substâncias aqui, ele vai ter carga menos 1.
Então, para garantir a neutralidade aqui dessa substância, com o cloro menos 1, a gente precisa que o ferro tenha um NOx mais 3. Na segunda substância, o estanho precisa ter NOx mais 2. Aqui a gente precisa que o ferro tenha NOx mais 2. E lá na última substância, o estanho precisa ter NOx mais 4. Tá legal? Bom, se o cloro está com NOx menos 1 em todas as substâncias, a gente já sabe que ele não está envolvido nem na redução e nem na oxidação, porque o NOx dele se manteve. Agora vamos ver aqui que o estanho ele foi de mais 2 para mais 4. Então o NOx dele aumentou, é uma semi-reação de oxidação. Já o ferro foi de mais 3 para mais 2. Então aconteceu uma reação de redução de NOx. Tá legal? Agora a gente vai igualar as quantidades dos elementos em cada processo. Bom, olhando tanto para a oxidação do estanho quanto para a redução do ferro, a gente vê que o estanho e o ferro estão com as mesmas quantidades nas duas reações. Então, a gente não precisa se preocupar com essa etapa no caso dessa reação. Agora, a gente vai calcular a variação na quantidade de elétrons nas duas semi-reações. Então, ali na oxidação, a gente tem uma troca, né? Uma perda de 2 elétrons para cada átomo de estanho, vezes um estanho só em cada composto, eu tenho um total de 2 elétrons sendo perdidos ali na oxidação. E na redução, eu tenho o ferro diminuindo em uma unidade do seu NOx. Então, ele ganhou um elétron, vezes 1, a gente tem um elétron ali. Então, para ajustar esses coeficientes, eu vou precisar multiplicar a reação de oxidação por 1 e a de redução por 2. Tá legal? Então, vou substituir aqui os coeficientes estequiométricos. Como a gente não tem outras espécies envolvidas, a gente não precisa balancear mais nenhuma delas. Se você quiser checar se a sua reação está correta, o que eu sugiro? Confira se a quantidade de átomos de cloro está igual nos dois lados da reação, beleza? Então, vamos lá. Vamos para a próxima reação, que é uma reação um pouco mais difícil. Então, olha só. Tá, essa reação é bem mais difícil. Eu trouxe aqui o permanganato, tá? E ele está reagindo com o peróxido de hidrogênio. Lembra que eu falei que a gente ia ver o peróxido? Pois é, ele está aqui, ó. Então, vamos lá. Primeira etapa, verificar os NOxes de todos os elementos e identificar quais as espécies que estão envolvidas na redução e quais estão envolvidas na oxidação, tá legal? Então, vamos lá. Para descobrir o NOx do manganês, a gente vai usar o NOx do oxigênio. E como aqui a gente tem um permanganato, que é um ânion, a soma dos NOxes tem que ser a carga do ânion, tá? Então, menos 2 ali, vezes 4, dá menos 8. Então, vamos dizer que X é o NOx do manganês. Então, pega um papelzinho aí e faz a continha. X mais menos 2 vezes 4 tem que dar menos 1. Se quiser, dá um pause aí no vídeo para fazer essa conta, tá bom? Para que isso dê certo, o X, que é o NOx do manganês, precisa ser mais 7, beleza? Agora, a gente tem aqui o peróxido. No peróxido, o hidrogênio sempre tem NOx mais 1, tá? E o oxigênio tem NOx menos 1. É o único caso em que isso acontece, tá legal? Então, se não for um peróxido, você não precisa se preocupar, porque o NOx do oxigênio vai ser menos 2 ou 0 se for uma substância simples, tá legal? O H+, é um íon, já tá ali com a carga dele, a gente não precisa se preocupar. O manganês mais 2 também. O O2 é uma substância simples, então o NOx dele é 0. E na água, o NOx do hidrogênio é mais 1 e do oxigênio é menos 2. Agora, a gente tem que identificar quais são os elementos que estão se oxidando e se reduzindo, beleza? Então, olha só. Primeiro, vamos prestar atenção aqui que o oxigênio no peróxido está menos 1 e aqui ele está 0. Sendo que na reação a gente tem outros átomos de oxigênio com NOx menos 2, que estão na água e aqui no permanganato. O que a gente vai assumir? Que sempre que a gente tiver reação com peróxido, o oxigênio ele vai para o NOx 0. Então, a reação de oxidação que vai acontecer é a relacionando o oxigênio do peróxido com o oxigênio molecular, né? Uma substância simples, beleza? E a reação de redução é a reação do manganês, que está indo de mais 7 para mais 2, ele está reduzindo o seu NOx. Agora, a gente tem que igualar as quantidades dos elementos em cada processo, tá legal? Então, ali na oxidação, ó,
a gente tem 2 oxigênios de um lado, 2 oxigênios do outro. Tudo certinho. Na redução, a gente tem um manganês nos reagentes e um nos produtos. Então, tá certinho também, a gente não precisa se preocupar com essa etapa nessa reação. Agora, vamos calcular a variação na quantidade de elétrons na oxidação e na redução. Então, olha só, na oxidação, a gente teve a perda de 1 elétron para cada átomo de oxigênio, vezes 2, porque eu tenho 2 átomos de oxigênio envolvidos. Então, eu tenho um total de 2 elétrons perdidos. Já na redução, a gente tem o manganês indo de mais 7 para mais 2. Então, o NOx dele diminuiu em 5 unidades. Isso quer dizer que ele ganhou 5 elétrons. Como é um manganês só, são 5 elétrons no total. Para igualar as quantidades de elétrons, a gente precisa multiplicar a semi-reação de oxidação por 5 e multiplicar a semi-reação de redução por 2. Tá legal? Então, vou colocar aqui já os coeficientes. E agora, a gente tem que balancear as outras espécies, que são o H+, e a água, tá? Para isso, lembra que eu falei que é sempre interessante começar pelo oxigênio? Aqui é um exemplo. Porque se a gente tentasse começar pelo hidrogênio, a gente teria que balancear 2 substâncias ao mesmo tempo, o que não é muito fácil. Então, vamos balancear o oxigênio primeiro. Então, olha só, olhando aqui para os reagentes, a gente tem um total de 8 oxigênios aqui, tá? Com mais 10 aqui. Então, eu tenho um total de 18 átomos de oxigênio. Aqui eu já tenho 10, então eu preciso de mais 8 átomos de oxigênio aqui. Coloco um 8 ali na frente da água, tá legal? Agora eu preciso balancear os átomos de hidrogênio. Aqui no total, eu tenho 8 vezes 2, 16 átomos de hidrogênio dos produtos. Eu já tenho 10 aqui no peróxido, então eu preciso de mais 6 íons H+, beleza? Se você quiser conferir se essa reação está realmente corretamente balanceada, você pode somar as cargas totais dos reagentes e dos produtos. Então, olha só, entre os reagentes, a gente tem aqui 2 cargas negativas e 6 cargas positivas, o que dá pra gente um total de 4 cargas positivas, né? Mais 4. E aqui a gente tem 2 cargas mais 2, no total, mais 4. Então, a nossa reação está corretamente balanceada. Trouxe aqui para vocês uma última reação para a gente balancear, tá legal? Então, aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido. Então, olha só, vou balancear aqui. Achei o NOx do iodo a partir do oxigênio, que é mais 7. O nitrogênio, como não tem oxigênio, ele é menos 3 e o hidrogênio é mais 1. O iodo é uma substância simples, então o NOx dele é 0. O NO3, a gente tem um oxigênio com NOx menos 2, então para que o total dê menos 1, o nitrogênio precisa ser mais 5. E na água, o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2, tá? A reação de redução, de oxidação, a gente pode ver ali que o nitrogênio está indo de menos 3 para mais 5, então o NOx está aumentando. E a redução é do iodo, que está indo de mais 7 para 0, tá legal? Então, ele está se reduzindo. Agora, a gente precisa igualar as quantidades dos elementos em cada processo. Então, o nitrogênio tem um de cada lado, certinho. O iodo tem 2 no produto, então eu preciso colocar 2 iodos ali no reagente, beleza? Agora, a gente precisa calcular a variação na quantidade de elétrons. Então, na oxidação, o NOx do nitrogênio foi de menos 3 para mais 5. Então, ele aumentou em 8 unidades, tá? Então, para isso, ele perdeu 8 elétrons, vezes 1 nitrogênio, 8 elétrons no total. Já o iodo, ele foi de mais 7 para 0. Então, ele reduziu em 7 unidades o seu NOx. Então, ele, para isso, recebeu 7 elétrons. Mas como são 2 átomos de iodo, eu vou precisar de 14 elétrons no total, tá legal? E aí, para poder balancear essa quantidade de elétrons nas duas reações, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a reação de oxidação por 7 e a reação de redução por 4, tá legal? Então, vamos ajustar os coeficientes. O 2 vira um 8, tá? E depois ali vira um 4 no iodo. Coloco os outros coeficientes. Agora, só falta balancear o H+, e a água. Então, olha só, eu tenho aqui um total de 8 vezes 4, 32 átomos de oxigênio aqui, tá? Aqui eu já tenho 7 vezes 3, que dá 21. Então, faltam 11 átomos de oxigênio,
tá legal? Agora a gente precisa balancear o hidrogênio. Eu tenho um total de 22 átomos de hidrogênio aqui, tá? E aqui já tem 21. Então, falta só um átomo de hidrogênio. Agora, se você quiser checar se o balanceamento está correto, você pode somar as cargas dos dois lados da reação e ver se está tudo certinho, tá legal? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer várias reações que era pra gente praticar bastante, tá? Mas se você quiser, procura também outras reações aí pela internet e tenta balancear as reações e ver se você consegue chegar no mesmo balanceamento do gabarito, tá legal? Esse tipo de questão, né, é uma questão de prática. Então, você precisa praticar bastante e fazer vários balanceamentos para poder conseguir fazer isso com mais facilidade lá no dia da sua prova, beleza? E bom, se você gostou dessa aula aqui, eu vou pedir para você já deixar um joinha aqui e se inscrever no canal para saber de tudo que está saindo por aqui, né? Principalmente das nossas aulas do curso intensivo para a UERJ. E se você está se preparando para a prova da UERJ, principalmente para a prova discursiva, dá uma olhada aqui no box de descrição, porque eu deixei um link para você falar com a gente e saber de um projeto nosso de preparação para a prova discursiva de Química, beleza? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão! E tchau, tchau!